no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A repercussão da visita do presidente Jair Bolsonaro, que nessa quarta-feira esteve no município de Russas e assinou a ordem de serviço para a construção de um ramal do Rio Salgado, uma das obras complementares da transposição do Rio São Francisco. A visita teve também tom de pré-campanha eleitoral. As informações agora com a nossa correspondente Raquel Tavares. Em sua passagem pelo município de Russas para assinatura da ordem de serviço para a construção do ramal do Salgado, o presidente Bolsonaro discursou em tom de campanha eleitoral para a população e as autoridades presentes. Ao chegar na Praça do Estudante, Bolsonaro voltou a associar o seu governo a questões religiosas. Além do anúncio de obras e da assinatura da ordem de serviço da construção do ramal do Salgado, Bolsonaro discursou em tom de campanha eleitoral, tecendo ataques indiretos a governadores e ao ex-presidente Lula. Entre os itens explanados, como a CPI da Covid, da qual disse não ter serventia, além de disseminar rancor e ódio, a vacinação contra o novo coronavírus, onde reafirmou ser contra a obrigatoriedade da imunização e da exigência de passaporte vacinal. Somente o nosso governo gastou mais de 20 bilhões de reais com a compra de vacinas, que deixa bem claro, para nós, o governo federal, ela é voluntária. Não concordamos com a obrigatoriedade da mesma, assim como não concordamos com o passaporte vacinal. A liberdade é em toda a sua extensão. Sobre a crise econômica que o país enfrenta, ele responsabilizou as medidas de isolamento social adotadas pelos governos estaduais, chamando-as inclusive de medidas nefastas, injustas e criminosas. E sobre corrupção, onde afirmou que não há nenhuma denúncia de crime relacionada à sua gestão nos 3 anos em que está no poder. Lembro que em 2014 e 2015 tivemos uma perda de quase 2 milhões de empregos no Brasil. Nós, mesmo durante a pandemia, terminamos 2020 com mais empregos, com carteira assinada, que 2019. Muitos de vocês ainda sofrem, que perderam o ganha-pão por ocasião da pandemia. Em especial, aqueles que viviam da informalidade. Com a política nefasta, injusta e criminosa do fique em casa que a economia a gente vê depois. Na ocasião, o presidente também anunciou o novo Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família em novembro, no valor de R$ 400. O ramal do Salgado contará com investimentos federais de 600 milhões de reais e deve beneficiar 4,7 milhões de pessoas em 54 cidades cearenses. A infraestrutura terá 34 quilômetros de extensão e será responsável pelo transporte de água desde o ramal da Podi, na Paraíba, até o leito do Rio Salgado, ampliando a capacidade de entrega de água para o Ceará. Serão construídos uma estrutura de controle, 13 segmentos de canal, 3 aquedutos, um sifão, 8 rápidos e um túnel. Com redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Jornalista Beto Almeida, não poderia ser diferente o tom de campanha ou de pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro. Afinal, essa é a 4ª visita que ele faz ao estado do Ceará, valorizando aí um dos maiores colégios eleitorais da região Nordeste, onde o presidente Bolsonaro tenta recuperar a popularidade. A partir dessas obras na área hídrica, o governo federal procura acertar o passo e, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ganhar apoio e notoriedade na caminhada rumo às eleições de 2022. Uma obra hídrica importante que faz parte desse conjunto de ações que integram a transposição de águas do Rio São Francisco. As águas do Rio São Francisco estão chegando ao Ceará pela região sul do estado, mas para chegar a outras bacias hidrográficas precisa desse conjunto de canais. Alguns importantes já estão sendo construídos, como por exemplo o Cinturão das Águas, uma obra gigantesca do governo do estado em parceria com o governo federal. E nesse cenário da pré-campanha eleitoral, o jornalista Beto Almeida, entra também a referência, o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a melhoria nos benefícios do Bolsa Família. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. Foi o lançamento, Luziano, do edital principal para a construção do último trecho da transposição do Rio São Francisco dentro do conjunto de obras hídricas que foi anunciado pelo presidente Bolsonaro. Olha, tirando a parte da importância estratégica dessas obras para o estado do Ceará, para a garantia hídrica dos cearenses e dos nordestinos, porque nós estamos falando da transposição das águas do Rio São Francisco, é claro que o presidente aproveita esse momento para fazer, sim, dizendo, um ato político desse ato de governo, porque é um ato de gestão, um ato administrativo que vem carregado de simbologia. O presidente Bolsonaro é candidatíssimo à reeleição a partir do ano que vem, 2022, e é legítimo que ele faça esse trabalho atrelado, logicamente, ao que ele vem produzindo e gerando para o governo, mesmo com todas as críticas, com todos os senões e tal. Aproveitou, como você disse, para falar da questão do Bolsa Família, do novo valor de R$400, da insistência do mercado em não receber bem, por exemplo, a falta de recursos, mas, olha, para além disso, chama muita atenção, Luziano, essa movimentação política, inclusive de bolsonaristas aqui mesmo, dentro do estado do Ceará. Porque, diferente das outras 4 visitas do presidente Bolsonaro, aliás, das outras visitas, desta vez faltaram políticos, uma comitiva maior de representação nessa visita do presidente Bolsonaro a Russos. O que nós tínhamos lá, Luziano, eram vereadores de menor expressão, deputados estaduais aqui como o André Fernandes, como o delegado Cavalcante, a vereadora Priscila Costa aqui de Fortaleza e os mais representativos, o bolsonarista mó, que eu posso chamar aqui, que está hoje pré-candidato ao governo do estado, o deputado federal Capitão Wagner, Domingos Neto, que a última visita do Bolsonaro, por exemplo, Domingos Neto, inclusive foi citado lá durante o discurso como um deputado aliado bolsonarista, mas Domingos Neto também não esteve presente. É fato que Domingos Neto estava em Brasília, cumprindo suas atividades. As informações de bastidores, jornalista Beto Almeida, apontam que o Capitão Wagner, deputado federal, foi aconselhado pelos mais próximos, pelos correligionários, a não se vincular nesse momento ao presidente Jair Bolsonaro, embora em Brasília o Capitão Wagner seja integrante da base de apoio ao governo federal. E aqui no Ceará é tido como principal aliado e pré-candidato a governador, uma vez que em uma das viagens do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará, na região do Cariri, fez referência ao nome do Capitão Wagner ao governo do estado. Tanto é que já foi criado até um movimento, né? O capitão de lá e o capitão daqui, no caso o capitão Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência da República, e o capitão daqui, o Capitão Wagner. Ou seja, Beto Almeida, o deputado federal, o Capitão Wagner, justificou que estaria com um compromisso na área de saúde no estado de São Paulo. Mas o certo é que, nos bastidores políticos, rola essa informação de que o Capitão Wagner evitou essa vinculação para também não se desgastar junto aos eleitores. Afinal, não é possível, Beto Almeida, para quem quer mais projeção na corrida ao governo do estado, perder a oportunidade de se abraçar com o presidente da República, que, embora tenha hoje índice de popularidade em baixa aqui no Ceará, mas poderá recuperá-los ao longo da caminhada, ao longo de uma pré-campanha ou da campanha eleitoral. Mas pelos números das pesquisas que o Capitão Wagner leu, disse, não, nesse momento não dá para criar essa vinculação. Será que é tudo isso que eu falei e os bastidores retratam essa realidade dos fatos nessa pré-campanha ao governo do estado? Sua leitura está corretíssima. É óbvio que nessa referência, inclusive que o presidente Bolsonaro fez ano passado, nessa visita lá em Juazeiro do Norte, foi a Jati, onde ele disse que o Ceará precisava de um capitão para o governo. Então ali, Capitão Wagner estava numa fase de reaproximação, mas nem tanto, porque durante a campanha passada, você lembra de 2020, ele se distanciou também, tentou desvincular a imagem dele da imagem do presidente Bolsonaro. Agora, esse movimento da ausência dele a Russas também mostra que há uma preocupação nesse mesmo sentido, de não colar a imagem ao presidente Bolsonaro, que sem dúvida, as pesquisas mostram isso, tem sim rejeições entre os cearenses, está em baixa na opinião pública dos cearenses, e Capitão Wagner então foi aconselhado a não fazer esse vínculo. O argumento do Capitão Wagner é o seguinte, mas ele está convalescendo, ele está se recuperando de uma cirurgia.
Tá, até aí vamos lá. Mas não fazer uma referência à visita do seu aliado, presidente da República, nas suas redes sociais, Capitão Wagner, que é tão usuário de todas as redes sociais, faz dancinha do TikTok, aparece dançando. Agora mesmo, recente, eu tava olhando aqui, tem lá ele aqui com a sua mulher, a Daiane, com uma touca de frio, não sei onde ele está, parece que é em São Paulo exatamente. Custava uma fotozinha aqui do ato do presidente Bolsonaro em Russas para dizer, olha, presidente Bolsonaro que esteve em Russas anunciando um conjunto de obras hídricas para os cearenses. Nada, Luciano, zero, nenhuma referência à visita do presidente Bolsonaro ao Ceará e nas redes sociais do Capitão Wagner. Isso indica muito, isso significa muito, que Capitão Wagner não quer vincular nesse momento a sua imagem à imagem do presidente Bolsonaro. Como é que isso vai repercutir entre bolsonaristas e entre o próprio presidente da República, Luciano? Isso terá repercussão. Claro, porque como você disse, se mais adiante, lá para 2022, o capitão de lá, estiver bem nas pesquisas, bem na fita, aí querer se reaproximar vai dar a ideia de oportunismo político.